Bom dia a todos. Bem-vindos ao webinar de resultados do terceiro trimestre de 2021 da Terra Santa Propriedades Agrícolas. Estão aqui comigo hoje o Zé Humberto, nosso diretor-presidente de Relações com Investidores, e o César Prado, nosso diretor jurídico e administrativo. Eu vou passar a palavra ao Zé Humberto, que vai começar a apresentação. Após o término da apresentação dele, nós teremos um espaço para perguntas e respostas. Elas podem ser feitas tanto pelo Q&A, bem como quem quiser levantar a mãozinha e fazer a pergunta ao vivo, eu autorizo o áudio de quem quiser fazer a pergunta. Zé? Ok, obrigado, Isa. Bom dia a todos, bem-vindos ao nosso webinar de resultados do terceiro trimestre. Isa, se você puder compartilhar a apresentação, que eu vou seguindo por ordem aqui. Vamos lá na página 3. A gente tem aqui, então, um resumo do que foi o resultado dos nossos 9 meses, né? Principal fonte de receita, claramente, é o arrendamento. Aqui a gente tem o reconhecimento de 8 meses da receita de arrendamento da safra 21-22 e de 1 mês da safra 22-23, que começa o seu reconhecimento em setembro e vai até agosto de 23. A gente também tem aqui o adiantamento do arrendamento, que é 2,5 milhões. Essa é uma receita não caixa, né? Por normas contábeis, a gente tem que reconhecer receita e a contrapartida delas, se vocês puderem olhar um pouco mais para baixo na tabela, ali na linha de resultado financeiro, a gente tem aqui juros, despesas financeiras líquidas, juros de adiantamento de clientes, 4,5 milhões. Essa também é uma conta não caixa. Então, quando a gente fez o contrato de 20 anos, a CLC fez uma antecipação de 70 milhões, a gente reconhece na receita, estamos reconhecendo na receita 2,5 milhões e 4,5 na despesa. Tudo isso é não caixa. Ele tem um descasamento temporal, mas quando chegar no final do período de 20 anos, ele vai ter sido exatamente o mesmo número, com os 70 milhões tendo passado na receita. Tá? Então, a gente tem esse gap aí temporal no nosso balanço entre o reconhecimento na receita e na despesa dos 70 milhões. A receita líquida de produtos é o nosso manejo florestal, né? E aí, receita de aluguel são o nosso escritório ali que a gente tem, antigo escritório que hoje está alugado para a universidade em Nova Mutum. A gente tem o nosso CPV, 5,2 milhões de reais. A maior parte desse CPV é despesa de depreciação, 4,4 milhões de reais. Está aqui do lado numa notinha aqui, dos 5,2, 4,4 são depreciação. Por que é importante ressaltar? Porque essa depreciação ela refere-se a armazéns, algodoeiras, as casas, todos esses ativos, né, obras civis e maquinários ligados a essas obras civis, né, secador do armazém, por exemplo, eles estão arrendados pela SLC. E de acordo com o nosso contrato de arrendamento, o CAPEX de manutenção ele tem que ser feito pela SLC e ela tem que entregar todos esses ativos em condição igual ou melhor àquela que eles receberam. Então, ela é uma despesa de depreciação que, na hora que a gente for calcular o fluxo de caixa da companhia, ela não tem uma contrapartida caixa. A gente não vai ter investimentos para poder fazer essa contrapartida da depreciação. Os investimentos serão feitos pela SLC, né? Então, é uma conta que diminui o nosso lucro líquido, mas ela não tem efeito caixa mesmo, né? Bom, depois a gente chega aqui no resultado lucro bruto, 65 milhões, aí temos aqui as despesas, né? Receitas e despesas operacionais. Então, temos aqui gerais e administrativas e outras receitas e despesas. Eu vou falar um pouquinho disso mais à frente, a gente vai abrir, que esses são os principais itens aqui de gestão nossa do dia a dia, né? Gestão financeira aqui, gestão de gastos, etc. No lado financeiro, também está aberto, a gente vai dar um pouco mais de detalhes, mas foi um resultado de 3 milhões e 600 mil reais negativo, um lucro líquido de 18 milhões de reais e um EBITDA ajustado para as despesas não recorrentes,
né, de 58,4 milhões de reais. Na próxima página, vamos lá, Isa, por favor. Aqui a gente seleciona, né, todos os custos e despesas recorrentes dos 9 meses de 22 com o efeito caixa. Então, aqui dentro está fora, né, a depreciação, por exemplo, né? E o único item de custo que a gente tem aqui, se vocês olharem na pizza, vai ser a quarta fatia, que é o ITR, né? Ele está dentro do custo. Todo o restante estão dentro da conta de despesas. Esse aqui são as nossas principais despesas recorrentes da companhia. Então, ela se divide entre honorários da administração, toda a nossa governança corporativa, conselho, comitês, conselho fiscal, etc. O gasto com o pessoal, é o time da companhia, né, que a gente está com cerca de 20 pessoas hoje. Assessorias, esse 1.600.000 reais, são assessorias que elas são recorrentes, mas elas existem principalmente por conta de um histórico, né? A gente tem muitas ações aqui, né, fiscais, trabalhistas, etc. E a gente tem que fazer um acompanhamento disso. Apesar da companhia ser nova, a gente carrega aí um certo passado. E esse acompanhamento, a gente enxerga que ele vai continuar, né, por muitos anos, até que a gente consiga sanear todos esses processos referentes ao histórico. São processos que vão demorar bastante tempo, já estão há bastante tempo aqui. Por isso a gente está colocando essas despesas como recorrentes, né? Porque provavelmente no ano que vem a gente vai ter de novo, e no outro ano também. Não são coisas pontuais, né? O ITR eu já comentei. Aqui a gente tem despesas relacionadas com o manejo, né? Está classificado como despesa, mas são basicamente os times que estão fazendo e cuidando, né, da gestão do manejo florestal, que tem como contrapartida ali na receita uma receita de, bom, eu já comentei, de 2,4 milhões de reais. Depois, despesas menores, como condomínio, aluguel, auditoria, sistemas, né, na companhia, publicidade legal e outros gastos aqui. Então, dessa forma que são compostos os nossos gastos recorrentes aqui na companhia. Agora eu vou dar na próxima página, um detalhamento maior sobre os não recorrentes. A nossa expectativa é que os não recorrentes, eles estão aqui divididos entre receitas e despesas, né? A nossa expectativa é que as receitas, elas sejam no longo prazo maiores até do que as despesas. Vamos ver que tem muitas despesas aqui que estão relacionadas à transação, ao dia, são despesas que eu vou detalhar aqui. Deixa eu começar primeiro pelas receitas. Então, outras receitas operacionais, 8,3 milhões de reais. Esse é um processo, né, que a gente recentemente ganhou uma venda de caminhões que a gente fez lá no passado, né, para o Otaviano Pivetta na época, e ele não pagou, e esse processo correu, e agora a gente teve a sentença. Então, estamos já em processo de execução. Reversão de IOF, ela é basicamente o seguinte: todo o fluxo financeiro entre as companhias, o fluxo financeiro intercompany, ele está sendo classificado como antecipação de lucros, e não mais como mútuo entre as companhias. Então, por isso a gente não tem essa despesa de IOF. Como a gente tinha lançado despesas de IOF, né, e teve essa mudança, a gente está fazendo aqui a reversão delas. Créditos reconhecidos, né, na Terra Santa Agro, né, isso são contas, algumas contas, como vocês já sabem, eu venho informando, algumas das contas que estão no balanço da Terra Santa Agro, que hoje é da SLC, são de responsabilidade nossa, tanto contas passivas quanto contas ativas. Então, aqui a gente tem, por exemplo, reversão de PDD, né? Tinham contas no PDD que a gente recebeu o pagamento. Alteração de prognóstico, né? Tinha prognósticos de provável para a gente perder, que mudou para possível, e aí ele muda, tem um impacto positivo no balanço. Do lado dos gastos não recorrentes, né? Aqui vamos começar com o primeiro maior item, que são provisões de contingências cíveis e tributárias, né? Isso, de novo, está no não recorrente, são coisas
muito antigas que, né, a gente ainda tem toda a herança e temos que fazer a gestão desse negócio. Então, por exemplo, aqui dentro tem um ICMS de 2009 no Ceará, né? Época da Brasil Ecodiesel ainda. Sucumbência do caso do Otaviano Pivetta. Esse caso aqui, que a gente ganhou 8,3 milhões de reais, o juiz determinou uma sucumbência das duas partes. Então, ou seja, até o vencedor tem que pagar a sucumbência, né? Então, estamos aqui colocando, provisionando essa, está dentro dessa conta, né? Sucumbência do Zulia, eu já comentei no call passado, era uma área que a gente arrendava e a gente entrou no processo judicial para continuar na posse da área. No final, a gente conseguiu ficar na posse da área até o fim do contrato que a gente tinha, mas lá no final a gente perdeu o processo. Então, a gente teve que pagar a sucumbência. A gente gozou do benefício que a gente estava pleiteando, mas a gente perdeu e teve que pagar a sucumbência. Parcelamento de ICMS de 2008, que foi declarado inconstitucional, e aí a gente teve que considerar aqui. Então, para vocês entenderem as naturezas, os detalhes estão todos no nosso balanço. Honorários de êxito de processos, né, 4,7 milhões de reais. Também uma fazenda muito grande, muito boa que a gente tinha e que a gente estava correndo o risco de perder a posse no nosso contrato de arrendamento, e a gente contratou um escritório de advocacia para defender a gente. A gente conseguiu ficar na posse, o processo transitou em julgado, hoje a SLC está plantando, e isso, obviamente, compôs o valor da companhia no momento em que a gente vendeu as operações agrícolas para a SLC, né? Então, foi muito importante a gente ter continuado na posse dessa fazenda e o nosso contrato de arrendamento ter sido considerado válido, né? Outros aqui também, por exemplo, ressarcimento de PIS e COFINS. A gente tem um crédito muito grande de PIS e COFINS que a gente está pleiteando e às vezes a gente vai ter no êxito, e aí, ou seja, no ressarcimento, seja no uso, né? E aí a gente tem que pagar o êxito para os escritórios que estão acompanhando e ajudando a gente. Do reembolso de despesas pagas pela SLC, né? 2,7 milhões de reais. Isso aqui são prestações de serviços diretos, né, manutenção de contingências, salário do pessoal, né, pós-transação, a SLC pagou, né, algumas contas que quem deveria ter pago seria a gente, mas como o sistema de pagamento, né, tem todo um período de transição, teve dos dois lados, teve contas que a gente pagou, contas que eles pagaram, e aqui já o detalhamento de tudo isso. A gente foi bastante diligente olhando item a item, o número está bem preciso aqui, né? Plano de incentivo, basicamente o único plano de incentivo que a gente tem na companhia, e como o preço da ação subiu, a gente reconheceu aqui um custo maior para a empresa. Assessorias, 2,369, né, 2 milhões e 400 mil reais, são assessorias diversas aqui. Então, laudos e pareceres relacionados à reorganização societária, que a gente recém convocou a Assembleia para deliberar, assessorias jurídicas pontuais, né, de assuntos que vão surgindo, né, que a companhia precisa ou se defender, né, ou se preparar, no baixas e despesas do acordo de associação, 1,5 milhão de reais, né? Aqui são reconhecimentos de despesas decorrentes do acordo de associação, que foram reconhecidas tardiamente, né? Quais são elas, né? Deveria ter sido reconhecida, talvez no ano passado, a gente acabou reconhecendo esse ano, e quais são elas, né? Despesas financeiras da migração da dívida, né? A maior parte da dívida ficou na Terra Santa Agro, e a SLC levou a dívida, mas um pedaço da dívida a gente teve que migrar da Terra Santa Agro para a TS Brasil, que é hoje a nossa companhia, né, que é a subsidiária da Terra Santa Propriedades Agrícolas. Seguro garantia do processo trabalhista, por exemplo, tem um processo trabalhista muito grande, que é o maior processo que a gente tem, do Marcos Moraes, e aí teve o pagamento do seguro garantia, que a gente também não reconheceu como despesa no momento, e aí estamos reconhecendo como despesa agora. IOF de partes relacionadas é exatamente o reconhecimento do IOF, que a gente fez ao longo do período, mas a contrapartida dele está ali do lado, na reversão,
Por que que o reconhecimento é 1.400 e a reversão é 2,6? 1.400 foi o IOF reconhecido ao longo desse ano. Agora a gente já não está mais reconhecendo o IOF. E o 2,5 foi a reversão do IOF reconhecido este ano e do saldo de IOF que a gente tinha, né, reconhecido no ano passado. Baixas e perdas com tributos, isso são créditos saneados, né? Créditos que estavam lá no nosso balanço, que por alguma razão eles não tinham sido baixados ainda, né? E deveriam ser baixados, seja por falta de documento, seja porque a gente já tinha usado. Então, isso foi um saneamento aqui das nossas contas. Na próxima página, Isa, por favor. Despesas financeiras. O maior item é o juros sobre adiantamento de clientes. Eu falei logo no começo para mostrar a contrapartida ali no lado da receita. Esse é um item não caixa aqui para a gente. Despesa financeira líquida do período foi de 3,5 milhões de reais, basicamente relacionado às dívidas que a gente tem e à aplicação do caixa, né, são os juros. A VP das contas decorrentes do acordo de associação. Bom, como eu disse, tem algumas contas, tanto passivas quanto ativas, que estão no balanço da Terra Santa Agro, que hoje é uma subsidiária da SLC, que a gente espelha aqui no nosso balanço, porque essas contas são de direito nosso, né? Seja os passivos que a gente vai ter que pagar, seja os ativos que a gente vai ter que receber. A gente faz esse controle. E aqui a gente ajustou o prazo de recebimento dos ativos, então ele ficou um pouco mais longo, para ficar mais preciso. Isso diminui um pouco o valor presente, quando são reconhecidos a valor presente, e também teve um aumento na taxa de desconto, né? O juro subiu bastante, a gente aumentou a taxa de desconto, que também impacta aqui, né, o valor presente dessas contas, né? Esse aqui é puramente uma análise de valor do dinheiro no tempo, ou seja, não teve nenhuma mudança no número, faz parte aqui do cálculo do valor presente. Atualização monetárias de contingências, esse aqui é a atualização monetária do principal número que tem aqui dentro, a atualização monetária do caso trabalhista que a gente tem do Marcos Moraes, que ultrapassa 30 milhões de reais, né? E outras despesas aqui na casa dos 497 mil reais. O nosso endividamento, ele era em 31 de dezembro de 2021 de 72,3 milhões de reais. Hoje, ele está em 18,2 milhões de reais, a gente tem 12 milhões de reais em caixa, referente a 30 de setembro, dívida líquida de 5,8 milhões de reais. Né? Então, a gente está com uma dívida líquida aí muito próxima de zero, que é o natural a gente imaginar que como é que vai funcionar aqui o nosso fluxo financeiro ao longo dos próximos anos, imaginando anos, tipicamente anos normais, né? A gente recebe o arrendamento, apesar de reconhecer ele todos os meses, a gente recebe o pagamento uma vez só, em 2 de maio. Né? Então, em 2 de maio, a gente recebe o pagamento do arrendamento, a gente vai pagar as dívidas que tem na companhia, né, para distribuir dividendos, como a gente fez no ano passado, e aí a gente vai deixar um pouco de caixa na empresa para pagar as contas da companhia. Esse caixa, a gente vai consumindo ele, quando chegar em determinado momento, lá para agosto, setembro, outubro, a gente pega um financiamento que vai, um financiamento curto, que ele vai estar casado, o seu vencimento vai estar casado com o recebimento do arrendamento. Então, a gente vai navegar entre net cash e net debt ao longo do ano. Essa é a expectativa para os próximos anos aqui na companhia. Sobre a comercialização da soja, né, então aqui nessa primeira página, vocês têm o detalhamento do histórico do preço dos principais componentes, né, e que eles somados, eles formam o preço da soja na fazenda. Então, sai do preço da soja Chicago, né, tem o prêmio de mercado, então a gente pega o preço da soja Chicago, que está aqui em torno de 1.450 pontos, e a gente soma com o prêmio de 3 meses, porque a gente tem 1/3 da nossa soja em janeiro, 1/3 fevereiro, 1/3 março. Então, o prêmio aqui está na casa dos 80 pontos. Então, 1.450 mais 80 daria 1.530. Esse é o preço da soja no porto. Significa 1.530 centavos de dólar por bushel. A gente tem que converter isso de dólar para real. Depois a gente faz uma conversão para a medida que a gente usa aqui no Brasil, que é toneladas e não bushel,
e aí a gente abate, né, desse preço no porto, o custo logístico e o custo de fobização. O custo de fobização a gente não está trazendo aqui porque ele é muito estável, ele navega ali na casa de 11, 12 dólares por tonelada, então tem que ser reduzido, e tem que reduzir também esse custo do frete. Então, você veja aqui que o frete hoje está na casa dos 450, teve alguns momentos ali em torno de R$600. Né? Então, somando tudo isso, a gente chega no preço da soja da companhia. Isso, claramente, a gente faz por fazenda. Esse frete aqui é o frete médio da empresa. Então, a gente faz isso para cada fazenda e para cada mês, né? Janeiro, fevereiro, março. E na hora que a gente consolida tudo, esse gráfico da página 8, que vocês estão vendo aí, ele mostra o faturamento esperado. Então, a linha laranja é o faturamento esperado da companhia a cada dia. O que ela quer dizer aqui? Por exemplo, no dia 3/1, estava ali no faturamento de R$102 milhões. Se nesse dia a gente quisesse fixar 100% do nosso faturamento, provavelmente o número que a gente ia fixar era algo próximo de R$102 milhões. Porque a gente pega todos os números de mercado, quando a gente vai, de fato, para a fixação, às vezes tem pequenas diferenças, mas é uma proxy muito, muito aproximada aqui. E aí a gente vê a evolução, né? Esse número chegou a pouco menos de R$90 milhões ali no mês 4, voltou a subir, chegando próximo de 103, 104 milhões de reais. Depois, novamente, teve um momento de baixa ali em julho e está se estabilizando próximo de 100 milhões de reais. O que é essa linha azul? Essa linha azul é quando a gente começou a fixar. Então, a linha azul, ela é o nosso preço marcado a mercado, ou seja, o que a gente já tem fixado ao preço da fixação e o que tem em aberto ao preço da linha laranja, que seria mercado. Então, a gente está hoje nessa linha azul aqui, a gente foi fixando ao longo desses últimos meses, hoje a gente está com cerca de 50% fixado. Na próxima página vocês vão ter detalhes. Então, estão fixados todos os componentes, né, inclusive o câmbio, tudo em reais, o que está dando para a gente um preço médio, né, da soja fixada, R$ 149 na companhia. Esse preço médio não dá para pegar ele e extrapolar para o restante, porque não foi fixado uniformemente por fazenda. Né? Às vezes a gente fixou mais, por exemplo, em uma fazenda que está mais ao norte, tem a logística um pouco pior e o preço um pouco menor. Então, as próximas fixações em reais por saca deveriam ser um pouco maiores, porque tem uma despesa de logística um pouco melhor. Então, basicamente, o que a gente faz é, a gente monitora o mercado em todas as praças. Quando a gente vai fixar, a gente cota todas as trades, todas as praças. Muitas vezes, a gente enxerga que tem 1, 2, 3 trades fora do mercado, tem sempre 2 ou 3 que estão no mercado, mas as que estão no mercado estão mais fortes em uma região do que outra, seja porque precisa naquela região para compor um determinado volume que ela está necessitando, seja para esmagar, para exportar. Então, estão mais fortes em umas regiões que outras, a gente aproveita esses momentos e fixa, né, nas fazendas onde a demanda está mais forte. Isso vai oscilando ao longo do tempo. Né? Com isso, a gente consegue sempre capturar o melhor momento de cada fazenda que a gente tem na companhia. E hoje, na verdade, referenciado aqui ao preço dia 3/11, né, a nossa receita bruta de arrendamento estaria estimada aí em 98,6 milhões de reais. Bom, era isso que eu tinha para trazer para vocês no nosso call de resultado. Passo agora aí para a Isa para a sessão de perguntas e respostas. Deixa eu só ver aqui se a gente tem alguma pergunta aqui no sistema. Deixa eu compartilhar aí a tela, Isa, a apresentação. Pronto. Compartilhei. Deixa eu vou ver um pouquinho se a gente tem alguma pergunta. A gente não tem nenhuma pergunta aqui no Q&A, mas caso algum de vocês queira fazer uma pergunta, é só levantar a mãozinha e eu autorizo aqui a pergunta via áudio. Espera que temos uma pergunta. O Rafael fez uma pergunta aqui. Bom dia. A empresa fará atualização do relatório do valor das terras?
Sim, sim, sem dúvida. A gente deve divulgar aí agora para o terceiro trimestre, né? Nosso compromisso com o mercado é uma vez por ano a gente fazer essa atualização. A gente sabe que terra não é um ativo muito volátil, então não faz sentido ficar fazendo isso todo mês ou todo trimestre. A gente vai fazer uma vez por ano. Devemos divulgar o relatório aí nas próximas semanas. O pessoal está em fase de finalização, ainda não entregaram para a gente. Tem mais uma pergunta do Neto Costa. Olá, bom dia. Gostaria de uma explicação maior sobre o custo com a reorganização societária. Bom, todo o detalhamento da reorganização societária está lá na convocação, né, da Assembleia. Essa reorganização societária, ela acontece porque a gente, em decorrência da própria transação, do próprio acordo de acionistas e da nova empresa, a nossa organização societária estava adequada para uma atividade de negócio que era o que a gente tinha antes da transação. Depois dessa transação, nossa atividade de negócio mudou drasticamente. Então, a gente percebe que aquela organização societária que a gente tinha não faz sentido para esse momento da companhia. E a gente está fazendo agora um processo de reorganização para ficar muito... E fizemos todos os estudos e análises, e realmente o que faz mais sentido é algo muito parecido com o que tem a própria Brasil Agro ou a própria SLC, né, além da SLC. Então, basicamente, os custos estão relacionados a todos os estudos e pareceres necessários, né, para a gente fazer essa reorganização. O detalhamento dela, como eu disse, está na convocação da Assembleia. Ótimo. Não temos mais nenhuma pergunta aqui no nosso Q&A, então eu passo a palavra de novo a você, Zé Humberto, para que você finalize e encerre o nosso webinar de resultados. Excelente, muito obrigado, Isa. Obrigado a todos pela participação aqui no nosso call de resultados e um bom dia. Bom dia a todos.